Assim como a aula anterior, a gente vai continuar falando de alguns detalhes mais técnicos de linguagem, em particular sobre a alocação dinâmica de memória, porque essa é outra ferramenta que a gente vai precisar para construir as estruturas de dados que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, lembrando que a gente acabou de falar sobre endereços, apontadores e estruturas, no sentido mais simples, né, os structs, que você permite para declarar tipos não homogêneos de dados. Então vamos começar a falar de alocação dinâmica, e no contexto de alocação dinâmica a gente vai acabar revendo algumas coisas da aula passada. Além disso, deixa eu lembrar o que eu ia comentar. Essa aula vai ter uma característica parecida com a anterior, no sentido que eu também quero mostrar código, então eu vou passar com vocês, de novo, por conceitos relacionados à alocação dinâmica aqui, e em particular, mais para o fim da aula, alocação de matrizes, né, de estruturas um pouco mais complicadas, e depois a gente vê códigos que fazem isso para a coisa fazer sentido ali, para a gente conectar com os códigos. Então, começando a falar de alocação dinâmica, basicamente, para entender o que é alocação dinâmica, vamos primeiro entender o que é alocação estática. Tá? A alocação estática de memória corresponde às variáveis que a gente aloca por declarar elas lá, por exemplo, int i no início do nosso código. Tá? Então, seja um parâmetro, seja uma variável declarada lá no comecinho do nosso código, ela está alocada estaticamente. Qual que é o problema disso? Né? É que nem sempre eu tenho clareza, quando o código começa a executar, de toda a memória que eu vou precisar. Exemplo bem simples. Imagina que o seu código ele vai ler uma entrada, tá? um arquivo ou a entrada padrão, o que quer que seja, que vai jogar um monte de dados para ele. A primeira informação da entrada é o número de dados que ele vai receber. E isso vai impactar, por exemplo, um vetor que ele tem que alocar. Concordam que eu não vou conseguir alocar esse vetor estaticamente? Porque pode ser que, ou pelo menos não vai ser uma solução muito adequada, porque pode ser que eu venha uma informação lá de uma entrada que diz 5, olha, eu vou ter 5 elementos para ler da entrada padrão, então eu precisaria de um vetorzinho de 5 posições. Em oposição, vocês já devem estar acostumados comigo, eu vou falar o quê? 1 bilhão, né? Pode ser 1 bilhão dentro da realidade ali, eu vou ter que ler os próximos 1 bilhão de elementos. Concordam que qualquer solução fixa, de tamanho fixo ali, vai ser inadequada? Porque se eu colocar, sei lá, no meu código estaticamente, eu declarar um vetor V de tamanho 100 mil, quer dizer que o meu programa vai gastar 100 mil posições de memória ali, a memória para ocupar 100 mil inteiros, mesmo quando a minha entrada diz, olha, só precisaria de um vetorzinho de tamanho 5. Ainda assim eu vou estar gastando 100 mil. Por outro lado, se eu precisar de mais do que 100 mil posições na entrada, meu programa vai falhar. Tá? Então, esse é o caso assim, que realmente a alocação dinâmica é essencial. Tá? Senão, eu faço um programa muito dispendioso à toa e que ainda assim não se adapta às minhas necessidades. Além disso, aí é um detalhezinho mais técnico ali, a alocação estática tem algumas limitações mais rígidas. Então, enquanto é comum alocar dinamicamente vetores gigantescos, eu não sei se esse tamanho de vetor já não seria proibido pelo sistema. Tá? Alocado estaticamente, especificamente. Tem algumas restrições mais fortes e, assim, por experiências com projeto com aluno. Isso dá uma dor de cabeça, porque se não aparecer nenhum warning, tá, dizendo que você não pode, você fica lá, mas por que meu programa não está funcionando? E é só que o seu vetor não está sendo alocado, e todo o resto quebra e você não sabe por quê. Tá? Então tomem cuidado com confiar demais na alocação estática, porque além dela não se ajustar à entrada do seu problema, como eu descrevi, ela pode ter limitações aí, né, mesmo tamanhos bastante razoáveis, tamanhos que vocês vão se deparar com uma bastante frequência, estaticamente vão ser proibidos. Você vai ter que alocar dinâmico se quiser. Tá legal. Então, por oposição, a alocação estática é isso. A alocação estática é aquela variável que eu declaro já com tamanho fixo no início do meu código, no início da minha função. Em oposição, a alocação dinâmica é no meio do meu código, no meio da execução do meu código, eu vou lá e solicito para o sistema, falo, olha, me dá um bloco de memória de tal tamanho que eu vou usar isso aqui.
Tá? É uma solicitação ativa ali que eu vou fazer. Para fazer isso, a gente precisa de algumas funções que estão na biblioteca stdlib. Então, se eu quiser que isso funcione, eu preciso colocar um include stdlib.h no início do meu código. E quais são as funçõezinhas que eu vou precisar? Basicamente duas: malloc e free. Muito por cima, a gente vai entrar em mais detalhes nela agora, mas muito por cima. Malloc vem de memory alloc, né, que é a alocação de memória, e ela serve para alocar um blocão de memória e me dar acesso a ele. Free, por outro lado, por consistência devia ser mfree, né, mas não é. Então free vai desalocar um bloco de memória que eu aloquei. Muito por cima, é isso. A gente vai ver mais detalhes, como eu falei, eu quero ver código com vocês e tal, que eu acho que só o pseudocódigo não é tão satisfatório para esses detalhes mais técnicos de linguagem. Mas vamos começar aqui a fazer um paralelo entre um código curtinho, que eu vou mostrar aqui, e algumas figurinhas. Então imagina que eu declarei aqui um char pointer p aqui. Né? Isso significa o quê? É importante a gente aprender a pensar desse jeito. Olha, significa que estaticamente, tá? Isso aqui é estático, p, que é um apontador de char, está alocado. Então p tem aqui o número de bytes típico de apontador na minha arquitetura, 4 ou 8, 32 ou 64 bits no caso. P tem isso ali, tá? E por enquanto é isso, tá? Alocado estaticamente. Só que daí se eu fizer a seguinte instrução, P recebe o que devolver a função malloc com o valor 1. O que isso faz? Tá? A função malloc, ela vai alocar um número de bytes que eu informar para ela. Então no caso 1, ela vai alocar um único byte. E eu gosto de cores, então deixa eu pegar aqui um laranja, ótimo. Digamos que esse byte aqui, a posição da memória que ela conseguiu alocar era, você já me conhece, a posição 42. Você tem que chutar um número, vamos lá. Então digamos que era essa a posição da memória. O que a função malloc devolve? O que ela faz, note a diferença, o que ela faz é solicitar para o sistema um bloco de memória com esse número de bytes. E o que ela devolve é o número que indica o endereço desse bloco, do primeiro byte. Esse caso é um byte só, a gente já vai ver casos mais interessantes. Tá? Então, quando eu falo que P recebe isso aqui, o que eu estou falando é que P vai receber 42, ou mais comumente, no meu desenho, P aponta para esse bloco. Tudo bem? Isso significa, só para ir fazendo essa conexão, que se eu for usar um scanf, por exemplo, para ler um caractere, tá? Imagine que eu vou ter aqui scanf %c para ler um caractere. O que eu passo para ele aqui? Eu posso passar simplesmente o P. Tá? Lembram toda a conversa que a gente teve na última aula sobre a importância, né, de passar o endereço para onde eu posso armazenar, porque o scanf não guarda dentro dele e tudo mais? Tá? Deixando claro, P já é um apontador. P já aponta para essa posição de memória. Então não tem que passar E comercial P. Se eu passar E comercial P, dá bobagem. Porque eu vou acabar guardando aqui o valor que eu vou ler. Tá? Então nesse caso, até por isso que eu acho importante vocês entenderem, né? Não só decorar, falar, scanf tem que passar E comercial. Não, não decorem isso. Pensem, scanf precisa do endereço da posição de memória em que eu vou guardar aquilo que eu ler. P já é esse endereço, o valor de P já é o endereço, então eu vou passar P, não vou passar E comercial P, tá claro? Beleza? Isso é importante de fazer direitinho. Então, isso significa que, por exemplo, se eu li aqui, tá, nessa leitura, sei lá, eu li a letra A, né? Imagina que na entrada padrão eu passei a letra A, isso quer dizer que aquilo que P aponta vai receber
a letra A. Então vai ser guardado ali dentro daquele caractere o código ASCII correspondente à letra A. Se eu mandar imprimir, é isso que vai acontecer. Só para fazer esse último passo, né? Se eu chamar um printf aqui, o printf para imprimir o que eu li, né? Então um printf porcentagem C aqui, com barra N para pular a linha. O que eu passo aqui? Eu passo P? O que vocês acham? Vocês entenderam a parte anterior em que eu justifiquei por que eu não passei E comercial P aqui? Eu passei apenas P porque ele já era o endereço do bloco em que eu queria guardar, do bloco de memória em que eu queria guardar o A. Agora eu quero imprimir esse A que eu li. O que eu passo aqui? Asterisco P. Porque o printf recebe o valor, ele não recebe um apontador para o valor, ele recebe o valor. Né? Afinal, ele só quer imprimir, ele não tem que devolver nada, que era a justificativa do scanf trabalhar com o endereço. Né? Então, o print aqui vai receber asterisco P, quer dizer, eu vou pegar o P, o asterisco vai me falar, segue até aquele bloco, pega o valor, e daí passa o valor aqui. E o printf vai imprimir o A. Beleza? Nosso primeiro exemplo aqui, viram que a gente está falando de alocação dinâmica de memória, mas a gente já começou usando apontadores e endereços que a gente viu antes. Né? Essas coisas estão intimamente ligadas, porque quando eu faço alocação estática, eu não sou obrigado a trabalhar com apontador, porque aquilo que eu declarei estaticamente, por exemplo, aquilo que eu falei, né, int i, se eu quiser acessar o valor dele, é só dizer i. Agora, quando eu aloco alguém dinamicamente, por exemplo, esse pedacinho esse bloquinho aqui que guarda um caractere, se eu quiser acessar ele, eu estou sempre trabalhando por intermédio de um apontador. Percebem isso? É basicamente porque a memória que está alocada dinamicamente, o bloco de memória alocado dinamicamente, ele não está ancorado em nenhum nome de variável. O i aqui, por exemplo, numa alocação estática, ele está ancorado aqui num pedaço de memória aqui, né, nos 4 bytes, ele já está ancorado lá. Se eu tivesse um char C, ele também estaria ancorado aqui, olha, só um bytezinho. Então eu falo C, eu já sei que eu estou falando desse bloco. Quando eu aloco dinamicamente, eu não tenho um nome de variável casado com aquele bloco. O que eu tenho, que o malloc me devolve, é o quê? Ele devolve o quê do bloco, já que não é o nome? Gente, por favor. O que o malloc devolve quando ele aloca um bloco de memória para mim? Ele devolve o endereço. E onde que eu posso guardar endereço? Que tipo de variável que guarda endereço? Apontador. Então vejam que é inerente, né? Não é por sacanagem, você, eu quero complicar. Não, se eu trabalhar com alocação dinâmica, tá? O que eu vou ter para acessar aquele bloco é o endereço dele. E uma vez que eu tenho o endereço dele, onde que eu vou guardar isso? Num apontador. Tá? Então eu vou precisar ficar trabalhando com ponteiros para manipular meus blocos alocados dinamicamente. Não vai ter jeito. Tá? Não vai dar para me restringir a acessar variáveis diretamente assim. Tá? A boa notícia é que, como eu justifiquei, para que eu uso a alocação dinâmica? Para quando eu estou trabalhando com coisas variáveis, né? Eu não sei o número de objetos daquele tipo que eu vou precisar. Então, raramente a gente vai fazer isso. Isso é mais um exemplo didático. Raramente eu vou precisar alocar um malloc para alocar um char. Tá? Isso é incomum. Tá? Isso aqui eu aloco estaticamente, tudo bem. Mas vetores de tamanho variável, ou estruturas mais complexas, né? Structs, ali que eu vou alocar várias cópias daquele struct, aí já vai ser o caso mesmo de precisar do malloc. Tá? Então vai ser comum trabalhar com o malloc e, por conta disso, com apontadores para poder manipular as coisas. Tudo bem essa instrução, gente? Instrução não, perdão. Essa introdução ao malloc aqui. Tá? Funçãozinha que recebe o número de bytes, tá? Recebe um inteiro, que ele interpreta como número de bytes do bloco de memória que ele me devolve, cujo endereço ele me devolve. Tá? Lembrando que quando eu falo me devolver o endereço do bloco, é o endereço do primeiro byte. É sempre o endereço do primeiro byte que identifica aquilo lá. Tá legal. Um detalhe bem técnico, mas bem importante aqui. A gente costuma usar o malloc junto com o operador sizeof.
quê? Porque daí eu fico livre de ficar verificando, né, de ficar deixando o meu código dependente da arquitetura. Vocês acabaram de ver na última aula que eu falei que no meu computador em casa, apontador estava trabalhando com 4 bytes, no daqui ele está trabalhando com 8. Tá? Isso pode acontecer com outras coisas, pode ser que um inteiro numa certa arquitetura use 4 bytes, uma outra já usa 8, por exemplo, pode acontecer. Tá? Então, imagina fazer um código em que eu mando alocar o espaço que eu acho que é de um inteiro e eu falo para ele, aloca 4 bytes. Daí muda, o meu código vai ser rodado num outro computador que o inteiro é maior. Já deu bobagem. Então eu aloquei 4 bytes, mas vou querer usar um inteiro nele. Perceberam? Que ficou muito travado? Então o size-off, ele diz, olha, aloca o espaço necessário para o inteiro. Se naquela arquitetura mudou o espaço, ele vai ajustar corretamente. Beleza? Então é muito comum malloc junto com esse operador, o size-off de um tipo, size-off int, size-off char, size-off pointer, tá? Eu posso colocar aqui dentro, por exemplo, se eu colocasse int pointer aqui, tá? Ia ser o tamanho de um apontador para inteiros, que como a gente já discutiu, é o tamanho de qualquer apontador, né? Então eu posso colocar o size-off ali. Mais uma coisa que eu posso fazer e que dá um pouquinho mais de nó na cabeça. Então deixa esse int aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer. Imaginem que eu tenho aqui um inteiro i. Tá? Eu tenho um inteiro i alocado estaticamente, que seja esse inteiro existe lá. Eu posso fazer malloc size-off i. Deixa eu até verificar, eu acho que é só essa a sintaxe, acho que eu não estou esquecendo de nada. Tá? Depois testem, tá? Mas eu tenho quase certeza que é só isso mesmo. Quer dizer, o size-off, ele aceita tanto um tipo quanto uma certa variável, e daí ele me devolve daí ele vai me devolver o número de bytes daquela variável. Por que isso é interessante? Porque às vezes eu faço uma função genérica que pode trabalhar com diferentes tipos. Imagina que ela vai fazer uma operação que faz sentido para vários tipos de objetos, vários tipos de dados. E tudo que eu preciso para que ela funcione é eu alocar o tamanho certo ali das variáveis, dos vetores e coisas assim. Mas ela recebe esse cara como parâmetro em tempo de execução. Então no meu exemplo é um inteiro, mas podia ser um double, podia ser outra coisa. Tá? Nesse caso eu não dou um size-off cravado, um tipo. Eu falo, aloque o size-off dessa variável que eu recebi. Então minha função fica mais maleável ainda, pelo size-off ter essa maleabilidade, ele poder se adaptar e devolver o tamanho, né, o número de bytes do tipo da variável que ele recebeu. Então ele pode receber as duas coisas, um tipo ou uma variável, e ele vai identificar o tipo dela. Beleza até aí? Tá, mais um detalhe sobre o malloc, mas isso acho que eu prefiro mostrar no código depois. O malloc pode falhar, porque ele faz uma coisa não trivial, ele aloca um bloco de memória. Então, pode ser que o meu bloco de memória seja muito grande, ou que a memória do computador esteja acabando. Quando o malloc vai lá e pede para o sistema operacional aquela memória, o sistema operacional diz, lamento, não tenho. Ou não tenho para você, né? Às vezes você não tem a prioridade suficiente para pegar aquele bloco, o que quer que seja. Nesse caso, o malloc devolve null. Né? Null é um valor padrão ali, que para apontadores significa, é o neutro, significa zero, significa não estou apontando para ninguém. Tá? Então, quando um apontador P, eu não coloquei a coisa bonitinha aqui, deixa eu completar a minha lousa tipicamente bagunçada, né? Eu estou com 2 int is aqui, né? Acho que não tem necessidade, né? Vou tirar isso daqui e eu vou colocar aqui um int pointer P. Tá? Então eu tenho um apontador de inteiros, né? Daí eu posso melhorar isso aqui e falar assim, olha, P recebeu isso aqui, ou então P recebeu isso aqui. De qualquer forma, tá certo, né? P está recebendo um endereço de um inteiro, nos dois casos, então está de acordo com o tipo dele. Se eu chegar aqui e falar P recebeu null, o que eu estou dizendo é que P não aponta para lugar nenhum. E isso é muito importante, tá? É muito comum, já dando spoiler, né? Quando a gente for falar das nossas estruturas de dados, é importante saber quando um apontador não está apontando para lugar nenhum. Normalmente significa o fim de uma certa cadeia de endereçamentos ou coisa do tipo. Tá? Então esse null aqui é super importante, indica isso.
caso do malloc, tá, isso aqui no geral, tá? O null é o último em muitas situações. No caso do malloc, a gente não fica muito feliz, né? Imaginem que eu cheguei aqui agora não pensando na atribuição, mas pensando que eu fiz esse malloc e daí logo em seguida eu faço um teste. Eu falo que, olha, se... Lá vou eu para o do código, né? Se P igual a null, o que eu falo aqui? Se P igual a null, eu vou imprimir, né? Não deu. Isso aqui significa, olha, no meu código, pensando, eu tentei alocar uma memória que eu precisava para o programa continuar operando, logo em seguida eu testo e descubro que o P não tem um endereço válido, ele tem null lá dentro. Tá? Imagina que eu fui bem comportado, né, e ele começou com valor null. Tá? Mas independente disso, na verdade, gafe minha. O malloc vai garantidamente, se ele não conseguiu alocar, ele devolve null como uma indicação de que não deu certo. Esse teste vai me permitir falar, olha, o meu programa não consegue continuar porque a memória que eu precisava não foi alocada. Tá? É outro erro que é difícil de perceber. Às vezes, imagina, a lógica do seu programa está toda certa, mas você está rodando e ele falha. Por quê? Porque tem algum lugar dele que ele precisa alocar um vetor grande e é naquele sistema que você está rodando, aquela memória não tá disponível, o sistema está negando para você. Seu programa vai quebrar. Só que ele não vai quebrar aqui. Esse que é o problema, tá? Perceba. Ele vai passar por aqui. Se você não tiver um teste explícito, ele vai seguir. Em algum momento você está acessando o que você acha que é o seu vetor e vai dar bobagem, né? Porque você não tem aquele vetor. Tá? Então, é uma boa prática a gente testar a volta do malloc. Eu vou mostrar uma funçãozinha que sempre que eu lembro, e nem sempre eu lembro, mas sempre que eu lembro, eu uso, que eu chamo de malloc safe, porque ela toma esse cuidado. Deixa eu ver. Tá legal. Aqui, indo nessas coisas básicas, então, se eu quero liberar um bloco de memória, como que eu faço? Eu simplesmente chamo a função free, passando para ela o endereço daquele bloco, ou seja, um apontador que tem aquele valor. Então imagina que eu quero liberar esse bloco, imagina que não deu erro aqui, tá? Vou até apagar para não ir poluindo as coisas. Tá? Imagina que eu já usei, tá? Usei aquele bloco, eventualmente no fim da função eu faço free p. Aqui, deixa eu ver algumas observações importantes para vocês. Deixa eu ver se minha memória não me falha. Tá? Uma observação. É importante dar free na memória que vocês alocam. Tá? Agora que vocês estão em formação, né, que a gente tem programinhos pequenos e tal, muitas vezes a gente não dá a devida importância a esse cuidado. Por quê? Porque é muito comum que vocês têm que resolver um probleminha, vocês rodam o programa, se tiver que alocar a memória dinamicamente, dão um malloc lá no meio, e eventualmente o programa termina. Quando o programa termina, adivinha o que o sistema operacional faz com toda a memória daquele programa? Libera tudo, né? Ele não se importa. Ele, acabou o programa, acabou. No entanto, imagina que vocês estão numa outra situação. Imagina que vocês estão trabalhando dentro de uma empresa, um projeto maior, alguma coisa assim, e você que fica rodando continuamente, e vocês vão fazer uma funçãozinha que vai fazer lá, melhorar um processo, implementar uma feature, né, alguma coisinha. Essa funçãozinha, cada vez que ela é chamada, ela entra, ela dá um malloc, e depois ela termina, sem dar o free. Imagina que ela não libera aquela memória. O sistema não acabou, tá? Lembre, a função de vocês nesse contexto que eu estou imaginando é uma funçãozinha que o sistema maior chama. Cada vez que ele chama, a sua funçãozinha dá um malloc e termina. Se vocês estão bem lembrados, quando a função de vocês termina, não o programa inteiro, a funçãozinha de vocês termina, todas as variáveis locais dela desaparecem. Lembra? A gente conversou sobre isso no scanf e tal, né? Por que não fica, não é permanente? Mas a coisa alocada dinamicamente não está dentro da sua função. Isso é importante deixar claro. Tá? O que é alocado estaticamente está numa região da memória que desaparece quando a função acaba. O que é alocado dinamicamente está numa outra região da memória que está vinculada ao seu programa, mas não àquela função necessariamente. A função pode acabar e aquela coisa alocada continua. Estão acompanhando? Só para eu saber, para eu não contar uma história toda. Está fazendo sentido para vocês? Ou vocês têm um programão, ele chama a função de vocês aloca e esquece de desalocar.
Cada vez que a função de vocês é chamada, um novo pedacinho da memória é alocado e nunca é desalocado. É alocado e nunca é desalocado. Com o passar do tempo, o que vocês acham que vai acontecer com a memória do sistema? Isso dá erros graves, né? Não é à toa que tem linguagens que tem coleta de lixo e daí você não precisa se preocupar com isso, que ela mesma gerencia a memória e libera, tá? Isso faz a linguagem ficar um pouco mais pesada para ser executada, porque tem um algoritmo de coleta rodando por trás, mas deixa mais robusta, né? Não fica tudo na sua mão como programador. Mas em C, C++, por exemplo, não tem coleta de lixo. Vocês têm que ser responsáveis por desalocar tudo que vocês alocam. Então, essa é uma das coisas importantes do free. Você tem que lembrar de desalocar aquilo que vocês alocam. Outra coisa importante, uma curiosidade aqui, tangenciando essas camadas mais internas ali do que está rodando no computador. Vocês notaram que quando eu dou o free, eu só passo um ponteiro para ele? E eu tinha falado para vocês, eu só passo um endereço, né, no caso, eu passei o conteúdo do ponteiro, né, o ponteiro está aqui, mas o que ele vai pegar é o conteúdo, eu só passo o endereço. E eu falei para vocês que quando eu tenho um bloco de memória, o endereço é sempre o do primeiro byte, perdão. Então imagina que esse aqui, né, como eu não tenho originalidade, é o 42, é o primeiro byte, e esse aqui é o 56, sei lá. Tudo bem? Se eu estiver passando para ele dar um free, por exemplo... desculpa, estou falando besteira. Esses caras não foram alocados dinamicamente, deixa eu não misturar as coisas aqui. Tá? Mas imagina aqui que eu estou dando free em P e eu tenho duas situações. Tá? Vou fazer mais hipotético e fica melhor. Ó. P está apontando para esse bloco aqui, que tem 4 bytes, ou P está apontando para esse bloco aqui, que tem um único byte. Tá? Num caso, foi alocado um único byte, no outro foram alocados 4, num outro, que eu não vou desenhar, podia ter alocado um vetor gigante. Também é possível. Tá? Quando eu faço o free aqui, que eu vou parar de riscar ele, deixa eu colocar ele certinho. Quando eu faço o free P aqui, vocês notaram que eu só estou passando o endereço, eu só estou passando o valor que tem aqui. Imagina que aqui é 42, mas o bloco é maior. Aqui é 42 e o bloco acaba ali. Eu só passei o endereço, percebem? De alguma forma o free sabe qual o tamanho do bloco que foi alocado para desalocar corretamente. Eu não vou me aprofundar mais do que isso, mas só tenho noção disso. Sempre que a gente trabalha com uma função que usa um vetor em C, por exemplo, eu tenho que passar o tamanho do vetor. Porque o vetor é só a posição inicial dele, o tamanho dele eu tenho que saber por outro meio. O free é um paralelo direto, ó. O endereço é só a posição inicial do bloco. E não tem nenhum lugar que eu estou passando o tamanho. Tá? Isso já é uma dica para a gente que lá na memória, quando eu faço o malloc, quando eu fiz a solicitação do malloc, tem alguém controlando por trás, ele pegou um bloco, ele me cedeu o bloco para me devolver o endereço e ele sabe o tamanho do bloco. Tá? Tem alguma coisa rodando por trás. Não é um sistema sofisticado como uma coleta de lixo, como eu falei, a gente que tem que liberar a memória, mas o sistema, o sistema operacional, o que quer que esteja rodando ali, sabe quais são os blocos que minha função está alocando. Tá? E vejam que eu não estou falando isso porque eu fui lá estudar arquitetura, tá? Que faz muito tempo que eu vi isso, eu não me lembro desses detalhes. Eu estou falando isso porque o free não recebe nenhum outro parâmetro. Então, assim, alguém tem que estar cuidando disso. Senão ele não saberia o que desalocar. Tá? Você não fala para só do primeiro nome da lei, ele retorna para a menor arquitetura. Calma, fala de novo a dúvida? Não sai do nome do arquitetura, ele retorna para a menor arquitetura. Eu acho que sim. O nome de um vetor eu acho que está associado com... se for um vetor... Calma. Depende de como você alocou o vetor, mas eu acho que sim. Se você alocou... Esse eu acho que sim. Mas valeria testar. Mas eu acho que sim. Se você passar o size off do vetor, ele não vai interpretar aquilo como uma posição do vetor, ele vai interpretar como o negócio inteiro. Deixa eu ver se eu lembro aqui, porque tem mais uma curiosidade que eu queria falar do free. Né? Então eu falei essa coisa subjacente dos tamanhos dos blocos, né? Eu comentei da importância de sempre lembrar de desalocar. Sim.
A outra observação é que quando eu dou free num apontador, tudo que eu fiz foi liberar no sistema aquela memória alocada. Então, observem, deixa eu deixar claro para vocês aqui o que eu fiz e o que eu não fiz. Eu vou apagar esse caso, só para ficar o caso mais interessante aqui em cima. Então, imagina que o P apontava para uma região da memória e eu dei free nele. Observem tudo que eu não fiz. Imagina que aqui eu tinha essa setinha, né? Quer dizer, o valor do P era 42. E aqui imagina que eu tinha alguns números, sei lá, o número que estava guardado aqui era o número 11, 0011, tá? Claro que não faz sentido, porque cada um desses é um byte, mas seria em decimal, mas imagina que era o número 11, tá bom? Olhem o que eu não fiz, tá? Quando eu dou free, eu não apaguei o 42 daqui. Quando eu dou free, eu não apaguei esse número dali. Tá? Isso não devia ser, não é óbvio. Não sei se ficou claro para vocês o que eu estou dizendo. Quando você pensa no free, conceitualmente, você imaginaria, nossa, jogou fora aquela memória, né? Limpou. Então, assim, ele não limpa nem a memória-alvo, os bits aqui continuam com o que tinha. Ele não zera aqueles bits. Assim como ele não limpa o conteúdo do P. Tudo que ele faz é dizer para o sistema, sabe essa memória que você tinha alocado para mim? Eu não estou mais usando ela. Então aquela memória está livre para ser alocada depois. Inclusive dá para você ir no computador, alocar uma variável, colocar um conteúdo nela, dar free, e logo em seguida acessar ela usando aquele apontador. Fala assim, olha, asterisco P, sabe? Você vem aqui, dá free, logo em seguida você faz. E printf asterisco P. Não é assim que funciona o printf, vocês entenderam só o pseudocódigo. Tá? Você manda imprimir o conteúdo de P. Muito provavelmente, se você fizer logo em seguida, vai imprimir o que estava naquela variável. Tá? Porque nem o ponteiro, nem o endereço ali foi corrompido, nem o que está lá. O que acontece é, a partir do momento que você dá free, você não tem mais certeza de que essa área de memória não foi corrompida, porque ela está liberada. Se um outro sistema pedir, se o seu próprio programa executar uma outra coisa, declarar uma outra variável, pode ser que pegue aquela área. Mas ela não o sistema não gasta tempo corrompendo ela, limpando ela, fazendo qualquer coisa. Ele só libera ela, tá claro? Tanto que, eu estou falando algumas coisas de arquitetura, que eu tenho só um conhecimento superficial, porque faz tempo, não é minha área, né? Eu já estudei, mas faz muito tempo. Então agora eu vou falar de conhecimento superficial de outra área. Uma recomendação do pessoal de segurança é que você, depois de dar um free, coloque nulo naquele apontador. Porque esse apontador ele é um link, é uma conexão entre áreas de memória. Tá? Áreas de memória que não foram limpas de fato, foram liberadas. Tá? Então, para você não deixar o seu código vulnerável, assim, para se alguém conseguir invadir, acessar um pedaço de memória, conseguir navegar numa estrutura que você tem lá dentro, coisa do tipo, uma recomendação é, destrói os apontadores, que você não for mais usar. Então, depois que você faz um free, ativamente coloca nulo.